Boa tarde, eu me chamo Isabelle e, juntamente com as minhas amigas Sandy, Laiane e Beatriz, fomos convidadas a palestrar para os alunos do sexto bloco de enfermagem da Faculdade CRISFAC. Somos enfermeiras e atuamos na área e também somos professoras na matéria de saúde da mulher. E hoje trouxemos um tema muito interessante para estar abordando durante toda a palestra. O tema é trombofilia e gravidez, doenças trombólicas. Bem, a trombofilia é definida como tendência à trombose, que pode ocorrer com idade precoce ou ser recorrente ou migratória. Ela pode ser dividida em adquirida, que é representada principalmente pela síndrome antifosfolípide, e hereditária. São indicações para investigação a ocorrência passada ou recente de qualquer evento trombótico, como aborto recorrente, óbito fetal, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, descolamento prematuro da placenta e restrição de crescimento fetal grave, além de histórico familiar. Trombofilia adquirida, ou síndrome antifosfolípide, é uma doença autoimune caracterizada pela ocorrência de eventos trombóticos em qualquer leito vascular e de eventos gestacionais na presença dos anticorpos antifosfolípides e persistentemente positivos. O diagnóstico se dá pela presença de um ou mais anticorpos antifosfolípides positivos em 2 exames, com intervalo mínimo de 12 semanas entre eles, e também associados pelo menos um dos critérios abaixo, que é um ou mais episódios de trombose venosa ou arterial, morbidade obstétrica, 3 abortamentos precoces inexplicados, óbito fetal com mais de 10 semanas, com produto morfologicamente normal e parto prematuro antes de 34 semanas, com pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou insuficiência placentária. Diagnóstico clínico. Trombose pode acometer vários órgãos. Dentre eles, os membros: pele, olhos, pulmões, fígado, adrenais, cérebro, coração e rins. Bem, nesses membros, na pele, a trombose pode ser profunda, lívido reticular, vasculite superficial, úlceras crônicas, tromboflite superficial. Nos olhos, tromboses de vasos e de retina. Nos pulmões, embolismo e troembolismo. No fígado, síndrome de Budd-Chiari e infarto. Adrenais, hipoadrenalismo e doenças de Edson. Cérebro, trombose de seio sagital ou cavernoso, acidente vascular cerebral, acidente vascular transitório, embolia cerebral. No coração, infarto agudo do miocárdio, endocardite, pseudoinfecciosa, miocardiopatia. Nos rins, trombose da artéria renal. O diagnóstico clínico. Ele pode se dar por doenças autoimunes e reumáticas, frequentemente associada com lúpus, alterações hematógicas, plaquetopenia, anemia hemolítica, risco de hemorragias, alterações cardiopulmonares, doenças valvular, hipertensão pulmonar. No ciclo gestacional, pode acarretar aborto do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre, óbito fetal, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, restrições de crescimento fetal grave, descolamento prematuro de placenta. O diagnóstico laboratorial.
O diagnóstico laboratorial da SAF é dado pela detectação dos anticorpos antifosfolípides. O anticorpo anticardiolipina é dosado por método imunoenzimático, conhecido também como ELISA, e o resultado é expresso em unidades de GPL para o subtipo IgG e MPL para o subtítulo IgM. O anticoagulante lúpico pode ser pesquisado por meio dos testes Kaolin-Clautic-Time e de Luth-Roosevelt-Viper-Venon-Time. A pesquisa é considerada positiva quando o resultado é encontrado estiver entre 40 a 60 unidades ou acima de 60 unidades, que significa estar fortemente positivo, sendo este último considerado específico para a detectação de anticorpos, tanto o anticorpo anticardiolipina como para o anticoagulante lúpico. Trombofilia hereditária. Decorrente da presença de mutações em fatores envolvidos com a coagulação que levam a tendências de trombose, as manifestações clínicas são similares àquelas da trombofilia adquirida. Fatores da trombofilia hereditária: deficiência das proteínas C, S e antiprobiana, fator V de Leiden, mutação G2021.0A no gene de protrombina e mutação no C677T no gene de enzima metilino tetrahidrofalato redutante. Dando continuidade ao que a Isabela estava falando, falar um pouco sobre os critérios para o diagnóstico da trombofilia hereditária, que dos fatores, que envolve está a deficiência da proteína C, atividade inferior a 72%, deficiência da proteína S, atividade inferior a 55%, deficiência da antitrombina, atividade inferior a 55%, fator V de Leiden, heterozigoto ou hemozigota, e homozigota com elevação da homocisteína sérica. Condutas para a SAF hereditária. Anticoagulação profilática. Portadores da mutação C677T, MTHFR, suplementação com ácido fólico e vitamina B6 antes da gestação. Portadores de anticorpo anticardiolipina, fracamente positivo, o uso da aspirina de 80 a 100 mg via oral, de forma isolada, somente se houver antecedente clínico ou obstétrico. Até 34 ou 36 semanas, a depender do prognóstico. A heparina de baixo peso molecular, HBPM, é via subcutânea e as doses são de 40 mg por dia para inoxaparina ou 5.000 unidades internacionais por dia de delteparina ou 1.850 unidades internacionais por dia de nadroparina. Na impossibilidade da HBPM, pode ser utilizada a heparina não fracionada, na dose de 2.500 a 5.000 unidades internacionais
de 12 em 12 horas, de forma a não alterar o TTPA. Observação: a heparina deve ser suspensa 24 horas antes do parto. A associação da aspirina e heparina em dose profilática deve ser prescrita para mulheres portadoras do anticorpo anticardiolipina moderada ou fortemente positivo. Anticoagulação plena. A anticoagulação plena é indicada para gestantes com episódio tromboembólico atual ou até 30 dias antes da última menstruação na gestação atual. Mulheres que apresentam episódio tromboembólico em qualquer fase da vida e apresentam deficiência da trombina isolada ou associada a outros fatores de trombofilia também são candidatos à anticoagulação plena com heparinoides. Importante. O uso de anticoagulantes orais é atualmente desaconselhado durante a gestação, pelo potencial teratogênico e maior risco de sangramento por intoxicação cumarínica, que podem ser indicados ser introduzidos no puerpério, pois são compatíveis com o aleitamento. Condutas para a SAF hereditária. Avaliação da vitalidade fetal. A avaliação da vitalidade fetal em gestantes com trombofilia adquirida ou hereditária deve incluir o controle diário dos movimentos fetais a partir de 28 semanas de idade gestacional. A cardiotocografia semanal a partir de 30 semanas e a ultrassonografia mensal com dopplervelocimetria de cordão umbilical a partir de 28 semanas. Doenças tromboembólica na gestação. Doença tromboembólica é uma importante causa da morte materna no mundo e a principal em países desenvolvidos. Apresenta-se em duas formas principais: a trombose venosa profunda, TPVP, e a embolia pulmonar, EP. Trombose venosa profunda é caracterizada pela formação de coágulo no sistema venoso profundo, ocorrendo principalmente nas extremidades inferiores. Ocorre em igual proporção nos 3 trimestres da gestação, com aumento de risco no pós-parto, principalmente se o parto for cesariano. É bastante importante ressaltar que de todos os casos, 90% das tromboses venosas profundas na gestação ocorrem na perna esquerda, sendo 72% na veia iliofemoral, que é com maior chance de embolia pulmonar, e 9% nas veias inferiores. Ter história anterior ou condições predisponentes como trombofilias, imobilizações, repouso ou hospitalização prolongada e cirurgia recente são importantes. Diagnóstico da trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda pode ser de difícil diagnóstico, pois seus sintomas são facilmente confundidos com os da gestação normal, que no caso são os inchaços que ocorrem na gestação, e é bastante característico para todas as gestantes ter esse inchaço, e o diagnóstico ele fica mais difícil em relação a isso. Os sintomas típicos são dor unilateral da perna e edema, como eu falei anteriormente. O edema ele é característico também na gestação, por isso é muito difícil o diagnóstico. E se houver mais de 2 centímetros de diferença no diâmetro das panturrilhas, indica-se investigação. Bastante atenção também. O sinal de Roman, que é a dor
a dorsiflexão do pé, é inespecífico e pode ser encontrado em 50% das gestantes sem trombose venosa profunda. O diagnóstico da trombose venosa profunda, o exame a ser solicitado é a ultrassonografia Doppler, cuja orientação encontra-se nesse esquema do quadro abaixo. A orientação para essa interpretação da ultrassonografia Doppler é suspeita clínica, isso requer uma conduta. E a suspeita, se ela for positiva, a conduta é anticoagulação terapêutica plena. Se for negativo, a suspeita clínica é bastante fraca e a conduta não tratar. E se der negativo, é uma suspeita clínica forte. E a conduta é anticoagulação terapêutica plena por 7 dias, repetir exame, se negativo, interromper medicação. A suspeita da trombose venosa profunda podem se caracterizar também por dispneia de início súbito, que é cerca de 80% dos casos, a dor torácica súbita pleurítica anginosa, que tem uma porcentagem de 60% dos casos. O broncoespasmo súbito também em gestantes, sem antecedentes de asmas ou de POX, e o choque de 10% ICC à direita de início súbito, que essa insuficiência, ela também é uma suspeita. Hemoptise e escarro hemoptítico também é uma suspeita de trombose venosa profunda. Os fatores predisponentes são idade avançada, insuficiência cardíaca crônica, insuficiência venosa de membros inferiores, obesidade, imobilidade, acidente vascular cerebral, lesões medulares, história de trombofilias, traumas, gestação ou puerpério, neoplasia de pulmão ou de mamas, período perioperatório, catéter venoso central, trombo intracardíaco. E devemos ter bastante atenção se houver forte suspeita desse trauma, porque se tiver essa suspeita, deve-se iniciar rapidamente a anticoagulação até a confirmação do diagnóstico, porque não podemos perder tempo em relação se houver a suspeita. Embolia pulmonar. A embolia pulmonar, de sigla EP, ela ocorre quando os coágulos se desprendem do sistema venoso profundo nos casos de trombose venosa profunda e se alojam nas artérias pulmonares, causando a embolia. Em 2/3 dos casos, a embolia pulmonar ocorre no período pós-parto, ou seja, a predisposição para ocorrer essa embolia pulmonar, ela ocorre no momento do pós-parto. Bom, o diagnóstico de embolia pulmonar é dado pela dispneia e taquipneia, que são os principais sintomas. E o quadro clínico varia desde a dispneia leve e taquipneia, com leve dor no peito, até parada cardiorrespiratória. Pode-se começar a investigação com a dosagem do dímero D, que, se for negativa e associada a baixa probabilidade clínica de EP, é suficiente para excluir essa possibilidade. Exames de imagem pode ser
TC helicoidal, angiografia pulmonar, citolografia pulmonar e ressonância nuclear magnética. O tratamento vai de medidas gerais: suplementação de O2, suporte ventilatório, administrar volume, correção de hipotensão e do choque através da elevação da PVC, não exceder 500 a 1000 ml de volume pelo risco de isquemia da VD. Na terceira, tem a morfina para sedação analgésica e diminuição da ansiedade. Tem efeito vasodilatador pulmonar, administrar com cuidado na gestante hipertensa. Drogas vasoativas, utilizar em gestantes que não respondem à infusão de volume. A anticoagulação diminui a mortalidade e a incidência. A nova TEP evita a progressão do êmbolo e permite a recanalização espontânea da artéria pulmonar. Quando houver suspeita de TVT ou EP, as medidas diagnósticas e terapêuticas devem ser imediatas. Se a suspeita clínica é forte, deve-se iniciar a anticoagulação imediatamente e só descontinuar se for confirmada. Deve-se iniciar com doses terapêuticas de heparina de baixo peso molecular ou heparina com não fracionada. Se houver a contraindicação à anticoagulação ou se a EP se manter apesar dela, a indicação de filtro de cava. Se a EP for maciça, pode ser necessária até embolectomia. A anticoagulação deve ser mantida por 6 meses. Se após esse tempo a mulher ainda estiver grávida, a HBPM ou HNF pode ser administrada em doses profiláticas. As doses de HBPM devem ser ajustadas em casos de insuficiência renal. Via de parto e manejo. Ainda não há evidência para se estabelecer o melhor manejo intraparto de mulheres em tratamento de TVP e EP. O parto normal é previsível. A cesariana, pelo menor sangramento e menor necessidade de intervenção, deve-se evitar a episiotomia. Para cesarianas eletivas ou indução do parto, a HBPM ou a HNF em dose terapêutica deve ser interrompida em 24 horas antes do procedimento. Em caso de cesariana, deve-se fazer uma dose profilática de HBPM ou HNF 3 horas após o procedimento, além de meias de compreensão e reiniciar as terapias do dia seguinte. As mulheres com dose terapêutica das heparinas que entram em trabalho de parto espontâneo devem ter interrompido o tratamento no início das contrações. Final, nossas referências. Obrigado pela atenção e boa tarde.